Olá, eu sou o Luenda, eu sou estudante de Psicologia da Universidade Católica de Brasília e o título do meu trabalho é Resistência Negra como Potência na Preservação de Preceitos Religiosos Africanos em meio a repressões físicas e simbólicas. Este trabalho ele integra o projeto Outras Palavras da Universidade Católica de Brasília, que tenta delinear metodologia de atendimento para pessoas em situações de vulnerabilidade social. Dentro disso, eu quis falar sobre os atuais ataques aos adeptos das religiões africanas, afro-brasileiras, melhor dizendo, e os ataques ao próprio espaço religioso onde essas religiões funcionam. A hipótese desse trabalho é que o candomblé representou o resgate de singularidades subjugadas nesse processo de repressão, de opressão, de violência mesmo. Então o que eu pensei foi partir desses atuais ataques às religiões e também trazer um pouco desse aspecto histórico das estratégias que foram engendradas para que a religião se constituísse aqui no Brasil, acreditando que isso nos dá dimensão do que representa essas violências tanto a essas pessoas quanto ao espaço religioso delas. A revisão de literatura que eu faço, e também que me permite ter esse referencial teórico, é principalmente as obras do Fanon, que fala que descreve os processos psíquicos que são experienciados por pessoas em situações de assujeitamento. Ele traz o contexto da colonização, e aí eu tento fazer esse paralelo entre esse processo de escravidão que aconteceu aqui no Brasil com essas descrições que o Fanon faz nesses processos de colonização. Também falo sobre o texto Branqueamento e Branquitude no Brasil, da Bento, que também traz uma dimensão do sofrimento psíquico que é experienciado em situações de assujeitamento, em situações de racismo. Trago também artigos atuais que falam sobre esses ataques a religiões afro-brasileiras e aos adeptos. A obra Santos e Daimons, da Rita Segato, que fala sobre a vivência dentro de um terreiro, então ele me permite ter uma maior dimensão sobre essa prática, sobre o funcionamento de um terreiro. Alguns artigos e livros que falam sobre a construção do candomblé, que além dos documentários, que é um dos meus recursos, seriam as principais fontes para essa perspectiva de como foi construído essas religiões. E por fim, também tem os conceitos do Deleuze, Guattari e do Spinoza, que são o referencial teórico da pesquisa Outras Palavras. Então eu também os utilizo, tentando relacionar esses movimentos para a construção do candomblé com os movimentos que poderiam ser chamados de esquizoanalíticos, a partir desse referencial teórico. Então o objetivo geral é descrever a luta negra pela resistência dos preceitos religiosos africanos e as estratégias utilizadas nesse processo, considerando a imposição pelos brancos da adoção de práticas religiosas europeias e percebendo no processo a conexão entre terapêutica e libertação, com base nas teorias que fundamentam a psicologia da diferença. Nos objetivos específicos, eu coloco identificar na literatura, fotografias e documentários quais estratégias e adaptações foram necessárias para a sobrevivência dos rituais e preceitos africanos, discutir o lugar da fé enquanto afeto ativo na liturgia afro-brasileira e analisar o seu papel na resistência da negritude, investigar se os praticantes da Umbanda e Candomblé percebem sentimentos comunitários dentro dos terreiros, e articular esse processo todo com a construção, na construção do candomblé, com a terapêutica pautada na libertação. O método é a análise de conteúdo a partir de referenciais teóricos, de livros, artigos e de documentários, fotografias que me trazem uma dimensão desse processo histórico de construção do candomblé. Aqui eu tenho o cronograma e, por fim, os referenciais bibliográficos que eu estaria utilizando. Muito obrigado.